E aí pessoal, tudo bom? Essa aqui é a parte 2 da nossa sexta aula de Word, tá bom? Recapitulando aquilo que a gente viu na nossa primeira aula, foi a parte da página inicial, tá bom? Bem, eu apenas acabei esquecendo de falar sobre 3 estilos, que é o taxado, o sobrescrito e o subscrito, tá bom? Esse aqui é o taxado, que é o que? Desenhar uma linha no meio do texto selecionado. Por exemplo, palavra teste. Quando eu taxo, ela fica riscada, tá bom? Isso aqui tem uma aplicação em correções de professores, e a outra aplicação que é muito utilizada é em leis que foram revogadas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês dessa lei aqui, ó, que fala sobre licitações e contratos de administração pública. Essa lei, ela está em vigor, no entanto, alguns artigos foram que? Revogados ou foram passados por uma redação, que é o que? Uma readaptação por uma outra lei que reformulou essa lei. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos várias, né? Por exemplo, incluído aqui, esse inciso foi incluído. Este parágrafo aqui, ó, tá vendo que está todo taxado, ou seja, ele foi revogado, tá bom? Essa é a aplicação do taxado, dizer que uma coisa, no caso, por exemplo, esse inciso aqui, ó, do artigo 6º, por exemplo, inciso 8 do artigo 6º, foi o que? Ele foi revogado. Nesse caso, passou por uma redação que tirou. Mas como leis não somem, digamos assim, não deixam de existir, apenas deixam de valer, no caso, elas fazem a parte das leis, elas ficam que riscadas, que dizem o quê? Que foi revogada, tá bom? Fica o quê? Taxado, tá bom? Bem, essa é a aplicação do taxado. Normalmente é usado em leis ou artigos de Constituição, da própria lei, de alguns códigos que deixaram de valer, tá bom? E nós temos aqui também o subscrito e o sobrescrito. Como o próprio nome já sugere, o sub fica aqui embaixo. Lembra a palavra submersão, que é estar abaixo do texto da linha de base. É o que ele fala bem aqui, cadê? Vamos ver. Cria letras pequenas abaixo, olha só, abaixo da linha de base. Por exemplo, esse texto, essa palavra teste, ela está na linha de base. Se eu escrever, por exemplo, teste 2 e colocar subscrito, ou seja, embaixo da linha de base, ele vai o quê? Ficar dessa maneira, tá bom? Isso aqui normalmente, o subscrito, ele é usado em notações matemáticas. O subscrito e o sobrescrito, tá bom? Por exemplo, o sobrescrito, como o próprio nome sugere, ele fica o quê? Em cima, tá bom? Olha só. Aqui normalmente ele é usado em potências. Por exemplo, se eu colocar 2, colocar 1, 1 elevado a 2. Todo mundo já viu isso daqui, né? Então, o taxado é usado em leis, em artigos, em incisos ou algum texto que deixa de ser valor, perde o seu valor, no caso de leis, enfim. O sobre e o subscrito são notações matemáticas, normalmente usado como notações matemáticas. Tá bom? Bem, essa parte 2 eu quero falar sobre o arquivo, mas principalmente do salvar como. Quando nós clicamos em salvar como, abre-se uma telinha que é chamada de Windows Explorer, tá bom? Lembre-se, as janelas do Windows, elas possuem uma notação, essa notação é Windows Explorer, tá bom?
Bem, aqui, ó, como já passei para vocês, recapitulando, essa aqui é uma aula de revisão. Tá bom? Nós temos aqui a parte de direção, podemos avançar ou voltar. E aqui nós temos os locais recentes ou voltar pastas, tá bom? E aqui nós temos endereço. No caso, nós estamos aqui na pasta documentos. Se eu clicar aqui, ó, olha só o que aparece. Documentos. Mas se eu escrever C maiúsculo, 2 pontos e dê Enter e clico aqui fora, olha só como fica, ó. Ele vai acessar a pasta C. Lembrando que C faz referência ao nosso HD. E aqui no meu caso é o meu SSD. Tá bom? Eu posso, por exemplo, acessar determinadas pastas pelo nome. Por exemplo, se eu escrever a palavra desktop e der Enter, vai mostrar para mim a minha área de trabalho. Tá bom? Professor, eu quero acessar a pasta C, que é o disco local. Que o disco local pode ser o HD ou o SSD. Tá bom? Podemos digitar aqui em cima, ou também podemos acessar essa barra lateral e ela mostra pra gente algumas pastas que são importantes, tá bom? Alguns grupos de pastas também. Se nós descermos e procurarmos este computador, ele vai aparecer a nossa unidade C, que é o que? O nosso HD ou SSD. Tá bom, pessoal? Se eu clicar aqui, eu vou ter que criar uma pasta ou procurar uma pasta. No caso de vocês, vocês vão ter que criar uma pasta e chamar ela de Cetan. Tá bom? Quando eu clico aqui, olha só como fica o meu endereço. C, 2 pontos, barra. Lembra que eu falei que a barra, ela diz que é o que? Uma pasta. Se eu apagar Cetan e apagar a barra e der Enter, ele vai abrir o que? A pasta C. Mas se eu escrever aqui, por exemplo, Cetan e der Enter, ele vai o que? Abrir a minha pasta Cetan. Vocês devem criar dentro de Cetan. Como que eu sei que eu estou com a pasta aberta, professor? Porque aqui em cima, ó, vai aparecer a palavra Cetan. Significa que eu estou dentro de C e ao mesmo tempo dentro de Cetan. Resumindo, eu tenho a pasta C e dentro da pasta C eu tenho Cetan e dentro da pasta Cetan eu tenho o quê? R digital. Dentro de R digital eu tenho vespertino. Alguns casos terá matutino, na verdade é para ser em todos os casos matutino, tá bom? Se você for aluno do matutino, abre a pasta matutino. Se for vespertino, abre vespertino, tá bom? Professor, sou do vespertino. Abre a pasta vespertino, tá bom? Aí vai, olha só como fica. Como que eu sei, professor, novamente, em que pasta eu tô? Eu tô dentro da pasta vespertino, que está dentro de R digital. Olha só como fica o meu endereço. C, 2 pontos, barra. Ou seja, pasta dentro de C, que é a pasta Cetan. Depois de Cetan eu tenho o que? Uma barra. Barra é pasta. Então dentro de Cetan tem uma pasta chamada R digital. Tá bom? Professor, nesse caso aqui, é apenas pasta? É apenas pasta. Porque, por exemplo, se eu clicar aqui e escrever prova underline Jefferson e dar Enter, olha o que ele fala, ó, que não é possível localizar porque não existe essa pasta. Tá bom? Professor, mas se eu colocar a extensão, que é o nome completo, docx, ele não pode abrir, porque eu estou tentando salvar. Tá bom? Então, dentro de salvar como,
Essas palavras aqui dizem respeito exclusivamente e apenas de pastas. Mas, professor, se eu abrir uma janela do Windows qualquer, por exemplo, essa tela aqui, ó, que é uma janela qualquer, e eu for de novo, C:/Cetan barra rdigital vespertino e der Enter, ele vai o quê? Mostrar o arquivo que tem dentro de C, que é a pasta Cetan. Dentro de Cetan eu tenho a pasta rdigital. Dentro de rdigital eu tenho duas pastas, lembram? Vespertino e matutino. Só que eu abri a pasta vespertino, ou seja, ó, tudo aqui, ó, dá para se localizar, tá bom? Olha só como fica, ó, C:/Cetan/rdigital/vespertino. Professor, mas se eu escrever agora prova _jefferson.docx e der Enter, o que acontece? Agora, como eu não estou em salvar como, perceba que aqui em cima não tem a palavra salvar como, se eu der Enter, ele vai abrir o meu arquivo. Aqui no caso ele está dizendo que a caixa de diálogo está aberta. Vamos lá de novo. /prova Jefferson. E ele vai o quê? Abrir o meu arquivo. Se você, em qualquer momento, por exemplo, eu vou fechar essa janela aqui, ó, vou fechar tudo. Ó. Vai ficar a minha tela inicial. E eu abro uma janela qualquer. Professor, como só abrir essa janela sem clicar em nada? É a opção tecla Windows. Professor, qual que é a tecla Windows? No teclado de virtual de vocês é essa teclinha, ó, que tem a bandeirinha do Windows. Clica nela uma vez, segura e clica na letra E. Tá bom? Windows E. Perdão se eu falei R, tá bom? Mas é Windows e a letra E. Segura a tecla Windows e segura a letra E. E ele vai abrir essa janela, tá bom? De novo, recapitulando. Se eu sei exatamente o endereço de um arquivo, C:/Cetan, olha só, até ele diz para mim aqui, ó, mais ou menos como que é o endereço, ó. Ele fala, ó, que eu tenho uma pasta C dentro de Cetan, dentro de rdigital, dentro de vespertino. E se eu escrever prova _jefferson.docx e der Enter, ele vai o quê? Abrir o meu arquivo. Tá bom? Professor, como que eu faço para acessar? De novo, o Windows letra E vai abrir essa janela, que é a tela inicial, tela de início, a janela de início, perdão. A janela de início, ela aparece o acesso rápido, que são o quê? Pastas fixadas e recentes, tá bom? E arquivos recentes aqui embaixo. Professor, como que eu faço a partir de agora para achar aquele arquivo? Apesar que aqui ele já diz, mas, por exemplo, imagine que você não saiba de fato, ó, que não tenha nenhum recente aqui. Por exemplo, posso limpar esse recente aqui, clicando em cima, ó. Eu posso limpar esses recentes. Deixa eu limpar aqui. Por exemplo, ó, remover de recentes, remover de recentes. Professor, eu quero saber aonde está aquele arquivo. Onde está a minha pasta, professor? Eu venho aqui, ó, lembra-se, canto esquerdo, este computador. Você vai dar um clique e vai aparecer o quê? Os dispositivos e unidades. A unidade que você quer acessar, quem é? Acer. Acer. Em alguns casos, vai estar disco local. Tá bom? Disco local. Normalmente vai estar assim. Mas se for um notebook comprado por fábrica, normalmente vai aparecer a empresa que
a montadora ou a fábrica da empresa. No meu caso aqui é a Acer, tá bom? Acer C, dois pontos, tá bom? Clico 2 vezes e vai abrir essa pasta. E no meu caso aqui, olha só aqui, ó, meu Cetan, 2 cliques, ó, minha pastinha R digital, matutino vespertino, no meu caso é o que? Vespertino, olha só onde está meu arquivo. Tá bom, pessoal? Eu dou 2 cliques e ele vai o quê? Vai abrir o meu arquivo. Recapitulando, tem a forma manual, digitando por endereço, e também tem a forma acessando pasta por pasta. Tá bom? Pessoal, tem uma outra coisa, pessoal, que eu já passei, mas eu quero frisar novamente. Até porque creio que muitos esqueceram. Quando nós vemos aqui em salvar como, de novo, olha só, salvar como. Professor, não sei onde salvar, professor. Olha aqui, ó, a barra esquerda aqui, ó, eu desço e procuro quem? Este computador. Dou um clique neste computador. Olha meu C aqui, ó, 2 cliques. Desço até Cetan, R digital, vespertino. No Windows 11, você pode apagar tudo e escrever, por exemplo, teste 1. E eu dou salvar, eu não preciso escrever .docx, não preciso. Basta escrever teste 1 e o meu tipo, se o tipo for .docx, ele já vai salvar, tá bom? Lembrando, alguns modelos de notebook e de versão de Windows pode aparecer só documento de Word ou pode aparecer documento do Word 97/2003. Sempre utilizem documento do Word, que no caso é o .docx, tá bom? Recapitulando, .doc são versões do Word, do Office, que é o pacote completo, 97 a 2003, e do Word do 10 para frente. Tá bom, pessoal? E temos também o PDF, que nem eu falei para vocês, é o arquivo de publicação, tá bom? Nesse caso aqui, ó, tem a opção, ó, abrir arquivo após publicação. O que acontece na prática? Se eu deixar marcado e clicar em salvar, ele vai o quê? Vai abrir esse arquivo logo depois de eu salvar. Olha só. Cliquei em salvar, ele vai o quê? Vai abrir o meu arquivo. Olha só interessante aqui em cima, olha só. O meu arquivo, o endereço dele é C, Cetan, R digital, vespertino, teste 1.pdf. Pessoal, essa é a nossa aula 2, aula 6, parte 2. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.